Bem, vamos dar início aqui a nosso terceiro capítulo, tá? Vamos falar aqui sobre a RACAN, ok? Rede Administrativa de Comutação Aeronáutica de Mensagens, RACAN, beleza? Nossa famosa RACAN. Vamos lá, generalidades. A RACAN, olha só, aqui, gente, conceitos, tá vendo aqui, ó? Prova é a OFF 17, 25 agora, ó, caiu agora. Esse ano de 25, porque eu estou gravando essas aulas. Então, a prova que eu fiz. Então, olha só, então conceitos que sempre, né? E teve outros anos também, mas ele puxou só alguns conceitos lá e misturou em outros e montou questão. Mas teve prova que uma questão com todos os itens aqui desse capítulo, entendeu? O que eles fazem geralmente pega um bloco do assunto, a RACAN. Então, extrai todos os artigos ali de dentro dos itens e monta uma questão ali de verdadeiro ou falso, de uma certa, três erradas, inverte uma palavra, as localidades ali, eles colocam uma, tira a outra. Então, a tendência da banca pega um assunto, ali um bloco ali de um capítulo, né? Uma parte daquele capítulo inteiro ali e monta uma questão ali, né? Às vezes ele pega misturado um pouquinho de cada coisa, mas geralmente o que eu percebo esses últimos anos, a tendência aí, eles pegam o assunto RACAN, tudo que tem de RACAN, tem esses artigos aqui, então vamos montar uma questão robusta com todos os itens para a gente avaliar o conhecimento ali do candidato ali sobre aquele assunto, beleza? Então, os itens aqui em destaque aqui, ó, eu coloquei aqui para a gente estudar, então é questão que sempre cai em prova, tá? Então, vamos dar início aqui, né? Olha lá, a RACAN é composta por servidores regionais e por um SAP. Está localizado em Rio de Janeiro, no Telemática Rio. DTCE-TM aqui é telemática, tá? DTCE-TM Rio, interligados pela Intra-Air, não é internet não, Intra-Air, tá? Por meio da qual é realizada a interconexão entre os terminais de usuários conectados aos servidores regionais. Os servidores regionais da RACAN estão localizados tem que saber isso daqui, tá? É os 4 Sindactas, o CRCEA, e tem aí, entra também Belém, né, que está fora aqui do Sindactas. Então aqui, ó, Manaus, que é o Sindacta 4, Belém, que está vinculado ao Sindacta 4, né? Recife, que é o 3, Brasília, que é 1, aí vem o Rio de Janeiro, vem São Paulo, que é o CRCEA São Paulo, e vem o Sindacta 2, né, o Curitiba. Então, importantíssimo saber aqui as localidades. Às vezes ele coloca Belo Horizonte aqui no meio, coloca uma outra cidade aqui e pede para ver se é verdadeiro ou falso, tá? Então, importante saber que são 7, são os 4 Sindactas, mais Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, o único aqui que vai sair um pouco aqui do nosso conhecimento, que não é comum, aqui é Belém, tá? É o estranho no ninho, digamos assim, né? Porque a gente sabe que Rio de Janeiro tem telemática, né? São Paulo CRCEA e os 4 Sindactas, beleza? Então, aqui, ó, o sistema RACAN permite a troca de mensagens administrativas, ok? Aqui eu li aeronáutica, né? Automática, perdão, gente. Rede administrativa de computação automática de mensagens, né? Eu li aeronáutica, né? É tanto conteúdo misturado, a gente se confunde. Então, voltando aqui, me perdoe aqui. Vamos lá. O sistema permite a troca de mensagens administrativas entre terminais de usuários utilizando a técnica de cliente-servidor, ok? Ó, cliente-servidor. Os terminais de usuários são agora, ó, outro termo que a gente pode misturar aqui, terminais clientes. Então, ó, o usuário está usando a ponta. Então, é o terminal dele, terminal do meu cliente, de quem está utilizando. São os usuários, né? São baseados em microcomputadores com aplicações específicas e utilizam o sistema operacional Linux. Olha, na prova veio lá escrito Windows. Você já mata a questão ali, né? Opa, isso aqui não tem nada a ver. É Linux, tá? Software livre, entendeu? É mais barato, mais fácil de você configurar. Ele é aberto, né? A programação, então, é o Linux, tá? Guarde isso daí. Para envio de recepção de mensagens. Então, aqui, ó, voltando aqui, para a gente bater o conhecimento, RACAN, servidores regionais e um SAP, que é uma aplicação dele, tá? Então, está localizado no Rio de Janeiro, ok? DTCEA-TM, não é lá no DCEA não, tá? É no DTCEA Telemática Rio, ok? Estão a aplicação do RACAN, beleza? Eles são interligados aqui pela Intra-Air, ok? Ó, beleza? Aqui, ó, os servidores regionais são 7, Manaus, Belém, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba.
ok? Aqui, importantíssimo, ó, a troca de mensagens é cliente-servidor, troca de mensagens cliente-servidor. Terminais de usuários são os terminais clientes, tá? E todo o sistema opera com Linux, ok? Aqui está nosso pinguim aqui para você já gravar o conceito aí de Linux, beleza? Seguindo aqui então, nossa RACAN, a rede administrativa de comutação automática de mensagem. Vamos lá, as principais funções da RACAN é o CAS. É o CAS. O que é o CAS, Rosane? É a comutação, o arquivamento, supervisão operacional regional e supervisão técnica. Olha só, toda vez que eu falar em RACAN, ele vai falar em supervisor, né, supervisor RACAN. Toda vez que a gente colocar o termo RACAN, tem que colocar a palavrinha regional. Então você vai perceber assim, o supervisor regional da RACAN, supervisor operacional regional da RACAN, ok? A supervisão operacional regional RACAN. Então vamos prestar atenção aqui, porque vai ter lá a questão do AMHS lá na frente, que vai falar é o supervisor AMHS. Quando eu falar de supervisor RACAN, é supervisor regional RACAN. Então muita atenção, que ele pode misturar, colocar regional no AMHS, que é mensagens aeronáuticas, né? A gente está falando de mensagem administrativa, rede administrativa. Da rede administrativa, o termo regional ele tem que acompanhar, tá? Então, muita atenção aqui no regional para RACAN, ok? Vamos lá então aqui, ó, principais funções. Eu criei aqui o CAS. Então, é a comutação. O que é a comutação? A comutação de mensagens... A comutação de mensagens executa as atividades. Olha só, importante. Eu vou comutar, eu vou ter recepção, vou ter consistência, roteamento e transmissão de mensagens. O que é a comutação? Deixa eu botar um passo para a gente ficar lendo ali embaixo. Então, a comutação de mensagens. Então, eu vou fazer troca, eu vou fazer o roteamento dela ali para onde ela vai, encaminhamento, né? Vou transmitir, vou receber, eu vou manter ela ali, a seguridade do sistema. Então, é comutar as mensagens de quem está transmitindo para quem vai receber. Penso numa rede gigante, né? Interconectada, então precisa ter todo esse encaminhamento sendo feito de forma eficiente, né? Essa comutação, eu vou comutar de um sistema para o outro, de quem está transmitindo, para quem vai receber, qual o terminal que vai receber. Então, toda essa comutação é feita através de 4 atividades, né? Recepção, consistência, roteamento e transmissão, ok? Muito importante. Olha lá, o segundo do nosso CAS aqui, do nosso ASIN, é o arquivamento. Uma das funções da nossa RACAN, ele vai arquivar as mensagens OBK que executa o armazenamento das mensagens veiculadas pela RACAN. Ok? Tranquilo, conceito, né, direto, beleza? Supervisão operacional regional, presta atenção, regional. A supervisão operacional regional é aquele que vai estar supervisando se o sistema está funcionando, tá, gente? Nada mais é do que isso. Vai estar lá, né, o responsável lá, o militar lá, verificando dentro do sistema, e o próprio sistema também, na questão automática dele, vai estar emitindo os alertas. Então, ele vai estar verificando a funcionalidade do sistema, tá? Então, para depois entrar na área técnica. Então, ele vai estar fazendo a verificação de funcionamento, basicamente isso. Então, é a função, o supervisor, a função dele é a função desempenhada pelo supervisor, olha só, supervisor regional da RACAN, beleza? Que possibilita acompanhar, olha só, acompanhar o estado operacional, se ele está funcionando, né? Se está todo mundo ok, beleza? Estado operacional, supervisor operacional regional RACAN. Então, ele acompanha o estado operacional do sistema, ok? Utilizando de intervenções por meio de comandos. Então, eu quero ver a região amazônica agora lá. Então, ele vai acessar o servidor lá de Manaus ou de Belém, e vai fazer alguns comandos lá e ver se está tendo rota, se está tendo as mensagens, se estão trafegando conforme o esperado, beleza? Então, assim, por meio de comandos introduzidos no módulo de controle e gerência. Um módulo, um software que é a gerência de toda essa rede de comunicação, entendeu? Então, ele vai fazer algumas introduções lá de alguns comandos. É o nosso ping, né? Também é um comando, comando de rota, né? Ele vai digitar lá o comandinho no Linux, lá vai ver se a rota ela está ok, a velocidade de transmissão. Então, o sistema Linux aí que é utilizado, tá? Então, aqui, voltando aqui, ó. Então, comandos introduzidos no módulo de controle e gerência nos servidores regionais. Olha a palavrinha acompanhando aqui nossa.
beleza? E no sistema operacional Linux, ok? Novamente aqui o Linux, tá? Gente, por que eu estou batendo aqui nessas palavrinhas? Porque, assim, a banca ela não tem muito extrair questões muito novas, mirabolantes em cima do conceito que todos os anos cai, entendeu? Então ela tem que extrair dali uma questão mais trabalhosa, uma questão que tende a confundir o entendimento daquele que só fez uma mera leitura, entendeu? Então há uma certa, digamos assim, intenção da banca, porque ela não tem mais como montar alguma questão, ela retira algumas palavras. Ela, em vez de supervisão, coloca operação. A vez de um verbo poderá é o verbo deverá, que muda o sentido ali. Nós sabemos que, poxa, mas é só um manual que a gente vai consultar depois. Realmente é isso mesmo. Porém, ela tem que avaliar alguma coisa. Ela vai avaliar o nosso nível de atenção e, né, armazenamento de decoreba de certas coisas. Infelizmente, é assim. Então, a banda toca e a gente vai dançar conforme a música ela está tocando. Então, por isso que temos que prestar atenção. Eu estou alertando você a prestar atenção nos termos, o que é ligado aqui, os termos. Então, é um bizu, né? Vai lançando, sim, e você, com a repetição de exercício, a gente vai ficar estralando aqui na nossa mente, avisando, dando alerta. Quando a gente entrar num assunto, a gente sabe que certas palavras são obrigatórias, isso facilita na hora da resolução. Opa, pô, o Windows, a palavra Windows não aparece no manual nenhum, pô. Então aqui você já sabe que, ó, você já vai cancelar. Eu já fiz questões assim, apareceu a palavra Windows num texto gigante, eu nem li o texto, porque a palavra Windows, ela veio assim, ela explodiu assim na minha frente, porque, opa, isso daqui, esse assunto não se trata na MCA, não aparece nem escrito em lugar algum a palavra Windows. Então você já, ó, você sabe que é Linux. Então, apareceu Windows não tem nada a ver com nossa MCA. Entendeu? Por isso que é importante a gente ler, por isso que é importante aqui, ó, aqui eu destaquei certas palavras. Então, é um material mesmo que eu trabalhei em cima dele, estudando e vendo onde que é possível montar questões, onde já foram montadas questões, que as palavras que são extraídas ali podem ser modificadas, onde há possibilidade de se fazer uma questão. Então, por isso que esse material é com carinho, foi muito suado mesmo isso daqui, entendeu? Então, vamos voltar para cá e a gente prestando atenção, ok? Vamos lá. Olha, supervisão operacional regional, beleza? Agora, a supervisão técnica da RACAN, beleza? A supervisão técnica é a função desempenhada pelo técnico de TI da organização regional. Falou em RACAN, supervisão. Então, entende supervisão sempre regional, tá? Supervisão regional. Supervisão é da região, é da regional, beleza? Tem um terminalzinho lá na cidade de Santos. Então, a supervisão técnica dele vai ser pela regional São Paulo. Ok? Então, aqui ó, é a função desempenhada pelo técnico de TI da organização regional, com um assessoramento do supervisor regional da RACAN. Lógico que quem é o responsável ali da operação vai acompanhar ali o técnico, né, regional ali fazendo a intervenção, beleza? Que possibilita acompanhar o funcionamento do sistema, cabendo à supervisão técnica a utilização de intervenções no software e no hardware, beleza? Então ele vai fazer. O supervisor operacional regional, ele está lá monitorando, ele detectou uma pane lá, ele aciona o supervisor da área de TI, então juntamente com esse técnico, o técnico vai fazer a manutenção, o ajuste, a reconfiguração, a troca de algum hardware, entendeu? Ele está acompanhando, isso porque ele é o responsável, né? Então essa aqui é a questão já que caiu em 2017 também, beleza? Então aqui, seguindo aqui, ó, as mensagens aeronáuticas, estamos falando aqui de RACAN administrativo. As mensagens aeronáuticas não serão veiculadas por meio da RACAN, exceto em caso de falha total do AMHS, que é o sistema lá de mensagens aeronáuticas, tá? Então, só se tiver falha total desse sistema, algumas mensagens serão veiculadas pela RACAN, mas o normal é não veicular, tá? Então, a supervisão técnica e a supervisão operacional regional da RACAN são de responsabilidade das organizações, olha, acabei de falar lá, né? Regionais do DCE, em cuja jurisdição houver o servidor regional. Supervisor
fica no regional, beleza? As mensagens veiculadas por meio da RACAN serão gravadas, muito importante, e mantidas em base de dados por 6 meses. RACAN, 6 meses, ok? A inclusão, a exclusão, ou alteração dos endereços telegráficos que usa na rede administrativa, telegráficos, de responsabilidade dos terminais de usuários e dos grupos de difusão, será efetuado pela DCCO, ok? Por intermédio do módulo de controle de gerência de software, ok? DCCO é lá uma divisão dentro lá do DCEA, uma divisão operacional de comunicação, ok? Então, é dentro lá do DCEA, tem a divisão DCCO, ok? Então, ó, por meio do módulo de controle e gerência do sistema. Lá o supervisor lá, que, o regional, né, tem acesso também ao módulo de controle, porém, aqui, ó, a inclusão, exclusão e alteração de endereços telegráficos, só o DCCO pode fazer, ok? As mensagens serão transmitidas uma única vez por intermédio da RACAN, que se encarregará de enviá-las aos destinatários contidos na mesma. Então, aqui recapitulando, mensagens aeronáuticas não serão veiculadas, ok? Exceto, né, na falha total, beleza? A supervisão técnica, a operacional regional da RACAN são de responsabilidade das regionais, ok? As mensagens são gravadas, é o backup lá, né, e mantidas em base por 6 meses, ok? Olha a inclusão, exclusão, DCCO, beleza? Então, aí as mensagens são transmitidas uma única vez. A RACAN não possibilita a recuperação de mensagens. Se o operador quiser fazer uma consulta ou fazer uma verificação de uma mensagem anterior, ele vai pedir uma mensagem de serviço ao regional, entendeu? Solicitando um reenvio de mensagem, ou uma cópia daquela mensagem que ele precisar, ok? Mas a RACAN ele não faz a recuperação das mensagens, ok? As mensagens de caráter sigiloso não serão veiculadas pela RACAN. Usa lá a nossa rede Mercúrio, né? Para quem não tem conhecimento, nunca ouviu falar, a rede Mercúrio é uma rede de segurança, né? Ela é isolada até para tratar de assuntos sigilosos, tá? De caráter restrito, beleza? Então, ó, a RACAN em si não veicula esse tipo de mensagem, ok? Olha, caiu em 2015, tá? Agora, ó, é o que eu acabei de falar, ó, para recuperar uma mensagem, né? Envia uma mensagem de serviço ao terminal originário, beleza? Então, seguindo aqui. Agora aqui é uma mera leitura, nunca vi cair em questão disso daqui também, são muitos itens aqui que dificilmente se extrai. Agora, daquelas telas anteriores ali, vocês perceberam que cada artigo, cada ponto ali já foi questão de prova, né? E tende a repetir, né? 17, 25, caiu em também uma prova que eu fiz em 22, caiu também, questão de RACAN no meio ali. Então, muita atenção. Aqui é só, vamos fazer uma leitura rápida aqui, né? Para a gente poder passar por tudo mesmo, 100%, né? O meu material que eu passo para você, ele passa tudo, porque eu percebi onde eu falhei nos anos que eu não consegui e ficar entre os titulares, foi porque eu não passei o conteúdo todo. Eu acabei perdendo coisas importantes que eu dei azar, que caiu na prova. Então, o conteúdo que eu preparei para você, em todos os modos, de telecom, de eletricidade, de digital e da MCA, passa completo do capítulo 1 até o último capítulo do edital, que pede no edital. Então, todos os itens, todas as matérias, então a gente passa por elas, né? E destacando, evidenciando os pontos importantes, aquilo que eu percebi que era passível de questões, tanto que eu ganhei umas 4 questões, são questões que não caíram em provas anteriores, mas eu destaquei porque eu vislumbrei a possibilidade de questões e caiu na prova de 2025, e eu já bati o olho, eu já sabia a resposta ali, porque era o Ctrl+C, Ctrl+V que a banca fez, de algo que muitas pessoas passam desapercebido, que falam, é uma mera tabelinha aqui, no escanteio aqui no cantinho do livro, ou tá aqui no manual só, é uma nota explicativa. Aquilo eles tiram e fazem questão, tá? Isso daí, então, muito importante. Então, voltando aqui para o nosso assunto, vou conversando com você
a sua mente está trabalhando nesse entendimento, né, porque dá importância de estudar tranquilamente, né, pílulas diárias de assunto, né, gradativo, conhecimento, vai fazendo, que é um pouquinho todo dia que você treina, né, é um pouquinho todo dia que você estuda, né. Então, a gente tem a minha preocupação, minha responsabilidade agora e do outro lado, né, é trazer você, assim, trabalhar comigo, né, estou aqui para te ajudar. Então, o material montado para isso foi eu pensando na minha dificuldade, na dificuldade agora do aluno, então eu refiz, né, repassei todo o material. Então, sem mais conversa, vamos voltar aqui para o que interessa mais, né? Então vamos lá, voltando aqui no nosso assunto. A utilização da Rakan. A Rakan não deverá veicular mensagens cujo assunto deva ser tratado exclusivamente por outro tipo de correspondência. Então, aquilo que é de ofício se trata como ofício. Parte, mensagem direta com mensagem direta e específico mesmo, né? Então, não são tratados na Rakan por serem especificamente tratados em documentos, ok? Então, nesse caso, a correspondência deverá ser encaminhada por via postal ou por outro meio, né? É pelo nosso Sigadaer, né? Hoje que a gente usa. Então, ó, poderão possuir terminais agora da Rakan. Quem pode ter terminais da Rakan? O Ministério de Defesa, comandante aeronáutico, oficiais generais em serviço ativo, os comandantes, diretores, presidentes, secretários, chefes de organizações militares, os titulares de cargos, funções ou comissões para os quais tem sido atribuído o endereço telegráfico, ok? Os chefes dos órgãos de operações subordinados ao comando da aeronáutica, os supervisores de dia, os oficiais de dia, oficiais de operação e de dia, né, de acordo com as instruções dos comandantes e diretor da organização, os chefes dos órgãos de controle do espaço aéreo subordinados ao comando da aeronáutica. Vamos ver se tem mais, só aqueles mesmos. Então, voltando aqui, então quem pode possuir aqui os terminais, então essa relação aqui, ok? Então, é os nossos cabeças, né, e os chefes das OMs e para quem ele atribui, né, os oficiais de serviço, né, e os órgãos também que necessitam da utilização de terminais de comunicação, beleza? Agora aqui, ó, a fim de assegurar a autenticidade das mensagens a serem veiculadas por meio da Rakan, quando da veiculação por meio de terminais, os detentores de endereços telegráficos, lembra? Rakan telegráficos, deverão manter atualizado o registro de suas assinaturas ou rúbricas. Digamos assim que tem que ser atualizada as senhas dos usuários, beleza? Então, é a assinatura ou rúbrica dele aqui. Então, a gente faz essa analogia que ela tem que estar atualizada todo o tempo, né? Para autenticar ali a veiculação da mensagem, ok? Então, bem como seus substitutos autorizados em ficha própria existente na estação ou no setor do usuário, né? Então, ele deve ter um documento lá, uma questão até física mesmo, né? As fichas com o titular e os substitutos, né? Com suas assinaturas, senhas de sistema, tudo isso daí deve estar na estação ali de terminal, ok? Então, nota, na inexistência do registro a que se refere este item, a identificação da assinatura ou rúbrica do signatário será da alçada da chefia ou responsável pela estação, ou no setor do usuário. Os usuários da Rakan, para os quais tenham sido atribuídos endereços telegráficos, poderão autorizar seus substitutos a assinar as mensagens com os endereços a eles atribuídos. Ok? Olha a questão 2015. Então, os chefes podem autorizar os substitutos a assinar as mensagens com os endereços a eles atribuídos, ok? Agora, ó, recursos humanos ali da Rakan, tá? Da rede administrativa. Então, os atores aí, né? Da Rakan. Então, tem um supervisor regional, lembra? Olha, regional, Rakan, regional. É o supervisor regional, é o responsável por supervisionar e coordenar a execução das atividades nos servidores regionais da Rakan. O supervisor, no exercício de suas atribuições, deve, aqui eu vou passar só, aqui é onde eu destaquei, tá? Monitorar e fiscalizar a operacionalidade da rede, identificando as irregularidades e ocorrências operacionais, as inoperâncias e as falhas técnicas, adotando as providências operacionais cabíveis. Se ele é o supervisor operacional regional, ele monitora e ele fiscaliza a operacionalidade, beleza? E ele vai fazer o acionamento de quem é de direito, né, em alguma discrepância aí, então ele que é o responsável, beleza? Então ele orienta o usuário, ele lança as ocorrências, ele executa o procedimento de cópia de segurança, ele certifica, né, o correto funcionamento dos equipamentos, então é o papel dele.
ela continua fiscalização, tudo que aparecer para lá de fiscalização é o nosso supervisor regional, beleza? Olha aqui, ó, aí ele comunica a chefia, as ocorrências operacionais, as inoperâncias, as falhas técnicas ocorridas em seu turno de serviço, bem como as providências adotadas. Então, ele forma a chefia da estação. Lembra que o chefe ele não opera, ele não pode ser o supervisor, ele é chefe do setor só. O supervisor ele está lá no turno, fazendo a supervisão do sistema e tem os terminais. Ele vai ter o operador no terminal, ele vai supervisionar o turno, a execução do trabalho ali do turno dele. Então, ele informa a chefia da estação, que não está lá. Ele está no setor dele lá, ok? Então aqui, ó, outra função do supervisor regional aqui importante. Ele poderá realizar intervenção local, ok? Ou remota, por meio de comandos no sistema operacional Linux, nos servidores e nos terminais clientes. Questão de prova aqui, ó, de 2014, entendeu? Então o supervisor regional, ele pode fazer intervenção local ou remota nos servidores, olha lá, de novo, ó, Linux. Não é Windows, viu? É Linux. E nos terminais clientes, ok? Então, no servidor ou na ponta, beleza? Seguindo aqui, não segue mais, né? Agora, vamos trabalhar os nossos exercícios. Ali, depois, você pode ver numa... Bem, vamos dar início aqui agora à bateria de exercícios, tá? Do nosso capítulo aí da Hakan, beleza? Vamos à primeira parte aqui de exercício de fixação, bem direto, depois uma segunda parte, uns exercícios mais elaborados, alguns que já caíram em prova. E lembrando, mesmo esqueminha, pause o vídeo, resolva as questões, depois dá play, acompanhe a resolução aí e os visuais, beleza? Vamos lá então. Aqui agora, questão 30 aqui, ó. Qual a composição da Hakan? Bem direto, né? Então, nós temos aqui, ó, servidores regionais e um SAP, beleza? É um serviço de aplicação aqui, beleza? Onde está localizado esse serviço de aplicação aqui? Nós sabemos que é Telemática Rio, viu? Não é em São Paulo, não é no DCE, nem os regionais, porque é um só e fica no Rio, na Telemática Rio. Beleza? Questão aqui 32. Onde estão localizados? Lembra lá os 4 Sindactas, CRCEA? Então, nós temos aqui Manaus, Belém, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, atentando aqui para o Rio de Janeiro e Belém, certo? Porque os outros Sindactas são os 4 aqui, ó, Curitiba e Brasília, e Rio de Janeiro, né, que é o telemático que está lá também, e aqui o nosso invasor aqui, que é o Belém, que é o único diferentão aqui, tá? Então, muita atenção, são 7, tá? Então, seguindo aqui, próxima questão. Vamos lá, 33 aqui, ó. O sistema Hakan permite a troca de mensagens administrativas entre terminais de usuários, utilizando a técnica cliente-servidor. Beleza? Olha só, troca de mensagens em cliente-servidor. Agora, os terminais de usuários são, né, terminais, que é usuários, terminais clientes. Beleza? Baseados em microcomputadores com aplicação específica que utiliza o sistema operacional Linux, né? Então aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, ó, que o Windows não aparece no nosso MCA, que ele salta aos olhos assim, diferentão? Então a gente já eliminaria isso daqui. Como são terminais de usuários, são terminais dos nossos clientes, os usuários são os clientes. Beleza? Terminais clientes utilizando o Linux. 35 aqui, as principais funções da Hakan. Lembra? O CAIS, são 4 CAIS, C-A-S-S, CAIS. Então, aqui nós temos aqui, ó, comutação, arquivamento, supervisor operacional regional e supervisão técnica, beleza? Então, funções da Hakan são 4, é o CAIS, C-A-S-S. Lembrando aqui, ó, supervisão operacional regional, porque estão falando de Hakan, ok? Próxima. Questão 36. Agora só de uma função, que é comutação. Lembra que eu falei para vocês lá? Que são 4 também, que é a recepção, a consistência, roteamento e transmissão de mensagens. Beleza? Então, dentro lá da função comutação, nós temos as 4 atividades, né? RX, TX, consistência e roteamento. Beleza? Muito importante saber isso daqui dentro da comutação.
ok? Porque eu posso pegar aqui roteamento e colocar como uma função lá da Rakan. Não é a comutação. E dentro da comutação tem atividade de roteamento. Então, pode fazer uma inversão disso aqui e fazer uma questão aí bem capciosa, beleza? Então, 36, letra brava. 37, aí a gente vai já naquele macete. Apareceu Windows, nada a ver. Eu já risco aqui a Charlie. Então, isso aqui a gente nem vai trabalhar com isso daqui. Então, vamos ver a lacuna aqui. O que é uma função desempenhada pelo supervisor regional da Rakan? A gente sabe que é a supervisão operacional regional. Então, pode ser essa alfa ou a delta. Beleza? Então, aqui a gente sabe que a supervisão operacional regional é a função desempenhada pelo supervisor regional da Rakan, que possibilita acompanhar o estado operacional ou técnico. Então, se ele é o supervisor operacional, ele acompanha a supervisão operacional, beleza? E a gente sabe que o último lá vai ser o Linux, né? Porque a gente já sacou o Windows da jogada. Então, o supervisor regional, ele acompanha o estado operacional do sistema, beleza? 38. Agora aqui, a outra parte agora. É a função desempenhada pelo técnico de TI, que acompanha o assessoramento do regional. Então, é o técnico de TI da regional, né? Então, a gente sabe que a supervisão técnica é da estação? Não, porque ele está acompanhado do regional. Então, é da regional. Então, é um desses dois. Se é um técnico, o técnico vai fazer supervisão operacional? Não. Quem faz a supervisão operacional é o supervisor regional. Então, aqui é a nossa letra Charlie, supervisão técnica, né, da regional. Beleza? Seguindo. Questão 39. Quais mensagens não serão vinculadas por meio da Rakan, exceto em caso de falha total do AMHS? A gente sabe que as aeronáuticas, beleza? Porque Rakan é só administrativo. 40. A supervisão técnica e a supervisão operacional regional da Rakan são responsabilidade de quem? A gente está falando de regional, lembra? Então, não é do DCEA nem das OMs, é a das organizações regionais do DCEA, cuja jurisdição houver servidor regional da Rakan, logicamente, né? Se eu acesso o servidor da minha área, né, que é aqui em São Paulo, quem é o meu regional é o CRCR São Paulo, beleza? 41. A inclusão agora, são medidas mais relevantes, né? A inclusão, a exclusão, a alteração dos endereços telegráficos de responsabilidade dos terminais de usuários e dos grupos de difusão será efetuada. Lembra lá do capítulo de competências, lá do primeiro, que eu sempre alertei assim, que execução de atividades que geram mais impacto, que são mais profundas, são mais relevantes, é tudo o DCEA que faz. Aqui da mesma forma, só que é a divisão dentro do DCEA, tá? Que é a DCCO, que fica dentro do DCEA, beleza? Então aqui 41, letra brava, porque é alteração de endereços telegráficos. A responsabilidade dos grupos de difusão, ela será efetuada, essas ações mais críticas, pesadas, né, da divisão lá dentro do DCEA, que é da DCCO, beleza? Seguindo. 42. As mensagens de caráter não serão veiculadas pela Rakan. É o nosso sigiloso. Lembra da rede Mercúrio? Então, caráter sigiloso não vai pela Rakan. 43. Quem é o responsável por supervisionar e coordenar a execução das atividades nos servidores regionais da Rakan? É o supervisor operacional? A gente está falando da Rakan, né? Então, é o supervisor regional. Lembra? Rakan regional? Beleza? Aqui eu poderia ter colocado também supervisor operacional regional, certo? Aqui, feito completo aqui. Porém, é para a gente poder observar a palavra regional, tá? Então, supervisor regional, que é o responsável por coordenar a execução das atividades, beleza? E supervisional. 44 agora. Quem é o responsável por agora monitorar? A palavrinha fiscalizar, operacionalidade, identificando as irregularidades. Lembra que a palavra fiscalizar? Quem se fiscaliza é o supervisor regional. Falou da Rakan, supervisor regional. Beleza? 44, Charlie. Seguindo. 45 aqui, exercício de fixação. Quem poderá realizar intervenção local ou remota por meio de comandos, do sistema operacional Linux, nos servidores e nos terminais clientes? Quem que tem esse poder aí de fazer toda essa intervenção local ou remota é o nosso supervisor regional.
beleza? 46. Quem é o responsável por solicitar apoio do setor técnico de TI local ou regional em caso de pane de rede ou de hardware da Racan? Olha só, essa pegadinha aqui, ó, que é o responsável por solicitar o apoio de técnico da TI. É o supervisor regional? Supervisor regional, ele que vai acionar o setor técnico, beleza? Ou ele pode acionar o regional que está do lado dele, ou ele pode acionar o lá da sua OEM, lá do onde está o terminal, porque pode ser que é uma interversão no próprio terminal, via hardware de lá, entendeu? Então, é ele que faz esse acionamento, porque ele identificou a pane lá no servidor, lá no regional, então ele vai tomar a ação. Ou ele toma lá, ou ele toma na outra ponta, através do técnico local lá, beleza? Então, seguindo aqui... Vamos agora à segunda parte dos exercícios aqui, continuando agora. Vamos lá, essa questão 23 aqui, outra bateria de exercícios aqui junto, beleza? O que compõe a Racan? Lembra que compõe a Racan? São os servidores. Opa, desculpa, aqui agora, 23, o que compõe a Racan? São Racan composta de servidores regionais e por um SAP, beleza? Letra alfa. Onde está localizado o servidor de aplicação? Nós já resolvemos questão parecida, né? No DT7 Telemática Rio, letra bravo. Como é 25? Como é realizada a interconexão? Agora é através do que? A interconexão entre os terminais de usuário dos servidores. Via postal, através de rádio, pela intra-air, por meio de sinalização luminosa? Nossa, que respostinha fácil, né? Então aqui pela nossa intra-air, beleza? Seguindo. Questão 26. Quais são as principais funções? Lembra? Repetição, gente, de exercício de conceito. É o CAIS, beleza? Vamos lá. Então, aqui, ó, comutação, arquivamento, supervisão regional e supervisão técnica, beleza? 26, a nossa delta aqui. Agora, o que faz a comutação? 4 também, lembra? Ela faz a recepção, consistência, roteamento e transmissão. Aqui ele só substantivou o verbo, digamos assim, né? Então, letra Charlie aqui. A 28 aqui agora. Qual é a função de arquivamento de mensagens Racan? Então, fazer cópia de segurança, supervisionar, armazenar mensagens veiculadas, né? Beleza? Faz o backup. Então, a função do arquivamento é armazenar as mensagens veiculadas pela Racan, 28, letra Charlie. Próxima. 29 aqui, ó. O que é a supervisão operacional regional da Racan? É função desempenhada pelo servidor supervisor regional, que possibilita acompanhar o estado operacional do sistema via comandos no módulo de controle e gerência dos servidores regionais através do sistema Linux. Então, aqui a nossa letra bravo. 30. Quem é o responsável pela supervisão técnica? Ok? Técnico da área de TI da organização regional. Letra bravo. 31. Em que situação a Racan veiculará mensagens aeronáuticas? Qual situação? Porque ela não pode, né? Ela não faz veiculação de mensagens aeronáuticas. Exceto quando há o quê? Falha total no AMHS. Beleza? Letra bravo. 31. Seguindo. Questão 32. Quem é o responsável pela supervisão técnica e operacional regional da Racan? Né? Ele está falando do órgão em si, não é da pessoa, né? Olha só, a supervisão técnica e a supervisão operacional regional são de responsabilidade das organizações regionais do DCEA, beleza? Letra Charlie, não é o supervisor regional, tá? Porque ele colocou os dois. Ele fala a supervisão técnica e a supervisão operacional regional, quem é o responsável? Entendeu? Qual é o órgão? As OEMs regionais do DCEA, beleza? 33. O que é necessário em caso de necessidade de averiguação ou investigação de irregularidades nas mensagens veiculadas pela Racan? Então, aqui, ó, lá no meio da nota, ó, em caso de necessidade de averiguação ou investigação de irregularidades, deverá ser solicitada a regional responsável, dentro do prazo lá do nosso capítulo 16, lá da frente, a retenção da gravação dos registros até o final da investigação. Porque, normalmente, a gente guarda as informações Racan, são 6 meses, né, arquivamento. Agora, se essas mensagens têm correlação a alguma irregularidade ou apuração de acidente ou atos parecidos,
ele fica retido por tempo indeterminado, tá? Não é retido, é arquivado, ok? Então, aqui, ó, solicitar a retenção da gravação dos registros, né, e, consequentemente, vai ficar por mais do que 6 meses ali arquivado, né, até ali o desfecho ali de uma sindicância, de um IPM, de uma apuração, e pode acontecer que vai ficar para sempre armazenado aquilo ali, né? A questão agora 34. Quem é o responsável pela inclusão? Olha as atitudes mais drásticas aqui: inclusão, exclusão e alteração dos endereços telegráficos. Nós sabemos que é o nosso DCCO, né? Beleza? Olha, a questão agora caiu na nossa prova de 2025, ok? E ela faz por intermédio do modo de controle e gerência do sistema, beleza? Então aqui 34, DCCO, letra chave, ok? Seguindo. Não seguindo mais, seguindo agora para o próximo vídeo, que será o nosso próximo capítulo, tá? Então, te vejo. Para frente, com cargo varonil, agiganta a tua obra sem par. Sob o céu deste grande Brasil. Avante o ar, para frente com garbo varonil, agiganta a tua obra sem par, sob o céu deste grande Brasil.